Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, este é o programa Vida Inteligente, vindo hoje com um assunto hermético. O que é hermetismo, hein? Você já ouviu falar muito de hermetismo? Nossa, a gente ouve falar de tanta coisa, e o interessante é que a maioria das coisas que a gente ouve falar, a gente praticamente não entende nada do que a gente ouve falar, e muitas vezes a gente quer discutir, quer debater sobre isso, mas não tem bagagem, né? O ser humano é assim, vou fazer o quê, né? A gente é melhor estudar, ficar quietinho e depois tentar debater, do que entrar num debate sem ter fundamentação, sem ter assunto, sem ter conhecimento para poder fazer isso. Hoje nós vamos falar sobre o hermetismo. E o hermetismo, o que é o hermetismo, como surgiu o hermetismo, e o hermetismo na sociedade moderna. Será que cabe hermetismo na sociedade moderna? A sociedade moderna tem de tudo, né? Tudo de moderno que a gente vê, que a gente tem acompanhado, e essas coisas mais herméticas, esse conhecimento mais profundo, infelizmente ou felizmente, não sei, é tratado por poucas pessoas, né? Ou seja, não, Grego, você está falando isso porque é o universo que você vive. Não é. Mas a gente acompanha o universo hoje com o advento da comunicação, da internet, de tudo momentâneo, a gente fica sabendo de movimentos nesse aspecto. E está cada dia mais hermético, mais reservado. Então, nós vamos falar hoje sobre hermetismo na sociedade moderna. E para isso eu trouxe meu querido amigo e irmão René Monterrey. Como é que você está, René? Tudo bem? Oi, Grego, tudo em ordem. Por aqui tudo tranquilo, né? E é isso, né? Estamos vivendo, em termos de Brasil, um momento bastante hermético, né? Aí é que está. Isso A gente vai falar um pouquinho disso, né? Não de Brasil do momento, é claro, né? Mas a gente vai falar de hermetismo, assim, no conceito mesmo, sabe? Na verdadeira acepção da palavra. E aí eu acredito que a gente vai conseguir entender um pouquinho melhor o que é tudo isso. Sim. Como que as coisas começaram e como que elas são distorcidas no meio do caminho, né? Então, como elas começaram e como elas acabaram chegando até nós. E como a gente veio não apenas para explicar, mas para confundir também, é isso que nós vamos fazer hoje. Exatamente, né? É sempre bom lembrar, né, Grego, que a gente aqui não está impondo nada, a gente não está pagando de professor, ensinando, né? A gente Dois irmãos batendo papo. Sempre abrindo possibilidades para as pessoas, para que elas possam, de repente, ter uma visão diferente daquilo que normalmente é muito conceituado, é muito cristalizado, né, em termos sociais, em termos acadêmicos ou algo do tipo. É isso aí, sair para contestar, falar, eu não gostei do que ele falou, eu não concordo com isso, e vai pesquisar, vai atrás. Essa instigação, esse ímpeto de buscar o seu conhecimento, a sua verdade, né? René, vamos começar pelo começo. Tá joia. Hermetismo vem de Hermes de Trimegisto? Não Trimegistro, né? Ele vem do deus grego, do Hermes. Aí depois todos os Tote, Hermes Trismegistros, etc., acabaram sendo uma derivada disso, né? O que acontece? O deus grego Hermes é aquele que tem as asas na cabeça, asas nos pés. Ele acaba sendo associado ao deus Mercúrio dos romanos. E ele tem uma história bastante interessante. Ele é filho de Zeus e de uma pleiade, ou uma ninfa, se eu não me engano, chamada Maia. E o que acaba acontecendo, sempre aquela mesma história. Zeus era muito galinha, né? Então ele seduz essa ninfa, aí a esposa de Zeus, que é Juno, ela é extremamente ciumenta, então essa ninfa vai se esconder em algum lugar para poder parir o filho, e ela vai então ter Hermes dentro de uma caverna. Só que o menino ele já nasce roubando, sabe? Ele já nasce, ele vai roubar o gado de Apolo. Depois ele é muito traquina, então no fim ele vai acabar sendo o deus
da mentira, da verdade, do roubo, do comércio, da comunicação, né, das falcatruas, ele é o bom de lábia. Então, o que acaba acontecendo dentro disso? Ele também acaba sendo o Deus da iniciação, ele acaba sendo aquele condutor das almas, que através do Hades, ou seja, né, ele é um Deus bastante rico, que ele acaba representando a nossa mente, porque a nossa mente, exatamente, ela tem todas essas características. Ela vai ter todos esses aspectos, isso vai depender da gente fazer o bom uso dela. E, então, o Hermes ele vai acabar significando isso. E, por conta disso, essa história dele, então, volta à ideia do capacete, da asa nos pés, etc. O que acaba acontecendo, ele vai de um lugar para outro, né? Ele está sempre circulando por toda parte, ele é o mensageiro dos deuses, ele faz a comunhão entre o céu e a terra. Então, o que acaba acontecendo? Ele também, dentro disso, ele vai falar do nosso pensamento, mas é um pensamento que ele vai ligando uma coisa com outra, vai interligando, na verdade, e através daí ele vai levando e vai transmitindo as mensagens. Então, o que acaba acontecendo é esse simbolismo, ele vai acabar sendo sintetizado dentro de um aspecto, já que esse Deus está ligado à questão da comunicação, vai surgir a questão do hermetismo ou a questão da linguagem hermética. Mas, para a gente entender isso daí, eu acho interessante a gente voltar um pouquinho ainda e procurar... Vamos dar um exemplo disso. Então, volta lá, a minha área, meu campo, a astrologia, volta lá para o início de tudo, tá bom? Lá não sei em que ano, né? Ali, milhares de anos atrás. Então, você imagina um filósofo daqueles contemplando o céu. Sabe? Um céu completamente cheio de estrelas, né? Assim, inimaginável para a gente nos dias de hoje. E ele tendo a capacidade de olhar aquele céu e de separar o que é planeta do que é estrela, as constelações. Depois ele vai atribuir aos planetas personalidades, ele vai atribuir comportamentos, ele vai olhar aqueles planetas, vai observar o caminho deles, e depois ele vai dizer, olha, quando esse daqui está nessa posição e o outro está na outra, eles estão tensos, quando muda de direção, eles estão harmônicos. É impossível da gente imaginar um negócio desses. Impossível, tá? Eles não tinham, assim, eles não tinham a mente científica que a gente tem hoje. Não tinha telescópio, não tinha nada. Isso daí vai ficando cada vez mais absurdo para a gente conceber que tipo é um tipo de inteligência completamente diferente da nossa. Sabe? Então, o que acontece? É pura intuição. Ele vai concluir tudo aquilo baseado num sentimento, baseado numa percepção. Se a gente for imaginar, por exemplo, que tem planetas, por exemplo, o Saturno, que demora quase 30 anos para fazer um movimento completo, essa pessoa teria que ficar todos os dias observando tudo e observando a sociedade, observando as pessoas, percebendo o que ele sente nesse momento. Ou seja, né, aí a gente começa a entender hermetismo. Hermetismo é todo esse conjunto, onde tudo está interligado, o sentimento, a percepção, a intuição, tudo funcionando interligado, né, visando a compreensão de algo. Assim é que a coisa vai começar a aparecer, né? Volto, mas para nós, isso acabava sendo uma coisa... hoje é impossível a gente imaginar. Né? Diga. Não, aproveitando aqui, usa-se muito o termo, já que você começou a história, está contando a história do hermetismo, né? Uma expressão muito usada até hoje, né? Isso é uma coisa muito hermética, uma coisa segredo. Os alimentos ou as garrafas, os vidros, são hermeticamente fechados. Então,
qual é o significado desse termo? O hermético, ele tira o ar, ele tira tudo, ele conserva mais nesse aspecto. Então, o termo deve ter sido derivado de alguma coisa do hermetismo. No meu entender, houve uma distorção aí. Tá. Sabe? Da mesma maneira como a gente vê a palavra revelação, que ela significava exatamente você encobrir novamente. Novamente, revelação. E não você mostrar, expor, abrir. Mostrar, expor, né? A gente acabou distorcendo isso. Eu acredito que o termo hermético acabou sendo a mesma coisa. Porque o que acaba acontecendo, então você imagina, né? Esse sábio, ele vai ter uma vivência completamente interior, assim, não racional de tudo isso, só que ele precisa pegar, ele precisa traduzir isso de alguma maneira para as pessoas. Então, ele vai usar símbolos. Sabe? Ainda mais você pega lá, vamos imaginar no passado, né, aqueles hieroglifos, etc., né? É tudo por símbolo, né? Então, ou seja, o pensamento deles era daquele jeito, né? Onde os símbolos eles são articulados de forma as coisas, né? Os ideogramas dos chineses eles funcionam assim também, né? Então, o que acaba acontecendo? Tem um pensamento simbólico por trás de tudo isso, um pensamento que funciona através de símbolos, né? Onde ele expressa, né? O pensamento hermético, onde ele expressa tudo isso. Mas se a gente for pensar, o que acontece, né? Esse pensamento, na verdade, é um pensamento que visa, né? Ele visa trazer, explicar o todo e trazer o todo para a compreensão humana. É o que ele visa como pensamento originalmente. Quando a gente fala no Hermes, ele é o falador, ele é aquele que conversa com todo mundo, sabe? Então, o que acaba acontecendo, né? A gente vê assim que, na verdade, esse pensamento deveria de ser alguma coisa trazida para que todos compreendessem. Perfeito. E cada um dentro aí do seu estado e etc, sabe? Uma verdade que é dita e que todos têm a capacidade de compreender dentro do seu grau de percepção. O que acaba acontecendo, então, eu vejo mais ou menos assim, e isso vai funcionando por um tempo, né? Só que eles tudo vai ser passado por símbolo, ninguém sabia ler, ninguém sabia escrever. Eles têm que contar tudo como historinha de carochinha e coisas desse tipo, tá? O que acaba acontecendo? Quando chega lá mais ou menos na Revolução Francesa, que começa a chamada Era da Razão, a questão da ciência e etc., então, aí, nesse momento, eu acredito que eles vão meio que perverter esse significado. Porque o que acaba acontecendo? Aquilo que era para ser amplo, que era para ser divulgado, de repente, as pessoas elas têm acesso não ao processo hermético, sabe? Então, vamos ver assim, ó, esse cara que pensa, que imagina, que sonha, que vê, que sente, e depois ele chega num resultado, esse ser é um ser hermético por natureza, né? Os mestres são herméticos por natureza. Só que depois, o que eles fazem? Eles transcrevem aquilo, eles registram aquilo que eles viram, né? E o que acaba acontecendo? Aí as pessoas vão pegar aquilo que os mestres deixam e vão partir do princípio que se ela tomar contato com aquilo, automaticamente ela já tem um pensamento hermético como mestre. Né? Mas ela não tem, porque ela não passou pelo processo de criação, processo de entrega, o processo de percepção de tudo aquilo. Né? O que acaba acontecendo, na verdade, né? Então, existe uma conclusão, eu posso dar um exemplo mais fácil, né? E tipo assim, a pessoa ela parte da conclusão e ela acha que ela leu aquilo, ela já é a causa de tudo aquilo, quando na verdade não é. Só que a coisa ela passa a ser meio que vendida depois disso dessa maneira,
porque era da razão. Nada que não seja razão tem valor, né? A Revolução Francesa ela vai fazer isso, né? Ela vai matar tudo que não tem a ver com razão, né? Então, o que acaba acontecendo? Aí vai surgir esse conceito de hermético como uma coisa fechada, como uma coisa reservada, só aqueles que tivessem acesso à leitura, que tivessem acesso ao conhecimento, que teriam, na verdade, condições de entrar em contato com esse ensinamento. Esse ensinamento que originalmente era para todos, né? Quando o mestre ele se manifesta, ele não se manifesta para um grupo, ele pode até ter um grupo em volta dele, mas ele não se manifesta para um grupo, ele se manifesta para a humanidade. Interessante, então, interessante que o nome já está... eu só coloquei óculos escuros por causa da fotofobia aqui. Tá bom. Tá forte. O hermetismo, então, ele não condiz com o objetivo inicial dele. Sim, sim. Deturpar o hermetismo. Então. Exatamente, né? É que nem você, por exemplo, a questão da revelação, né? Volta um pouquinho, né? Eu acho esses exemplos eles são interessantes. Então, por exemplo, assim, quando você promete jamais revelar, né? Vamos entender isso, né? Jamais revelar algo. O que seria, na verdade, dentro do princípio do que é uma revelação, né? Do conceito de revelação? O que acaba acontecendo é o seguinte: eu me comprometo a passar aquilo adiante do modo como eu recebi. E não dizer que aquilo é meu, criar coisas em cima. Sabe? Não revelar é assim, não adulterar. Na verdade, dentro do sentido verdadeiro de revelação, né, o sentido seria assim: olha, eu me comprometo em não adulterar a verdade que eu recebi e passar ela adiante, né, para que a humanidade toda tenha acesso, né? Você vê que o que acaba acontecendo é o contrário, né? Exatamente. Entre questões de poder, entre comércio, aí é hermetismo no sentido ruim, né? Porque é o mercador, é o comerciante, né? E aí o que acaba acontecendo, então, acaba, no meu entender, sendo distorcido essa questão toda, né? E aí também, então, não revelar, hermético, acaba sendo o sentido de uma coisa fechada, uma coisa reservada, né? Que, qual na verdade... Qual o nome que você daria mais adequado para o que a gente considera hoje, como a gente chama hoje de hermetismo, assim como a revelação, que é velado duas vezes, né? E para nós é aparição tudo. Qual seria o termo mais apropriado para o hermetismo? Para o sentido que a gente conhece verdadeiramente. Eu não sei um termo, né? Eu vejo, assim, por exemplo, essa questão da linguagem simbólica, etc., né? Ela tem um papel, né? Ela tem um papel, porque, assim, a gente está na nossa caixinha, no nosso mundo, de repente a gente entra em contato com tudo isso, né? E quando a gente entra em contato com tudo isso, o que acaba acontecendo... a gente é obrigado a pensar diferente, vamos dizer assim, né? A gente começa a descobrir que tem novas possibilidades, né? E dispara o processo hermético, na verdade, né? De fazer associações entre as coisas, né? Descubro isso, descubro aquilo, etc. A grande questão, a gente sempre volta, né? A gente sempre volta. Pega o homem lá o primeiro filósofo lá da astrologia, né? O processo hermético verdadeiro, ele é resultado de uma experiência. Sim. Né? Só que hoje, o que é? Essa experiência é negada e a gente acredita que o resultado já vale pela experiência. Né? Então, o que acaba acontecendo dentro de tudo isso é que, por exemplo, esse hermetismo de hoje, ele é que a gente conhece, né? Ele é um necessário, né, para a gente dar um salto, etc. Só que depois, por exemplo, se a gente fica preso dentro disso, lembra aquele conceito inicial do hermetismo que é abrir, 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 né? Sim, sim. Se a gente fica preso dentro disso, a gente fica restrito apenas a isso, né? Por quê? Porque as pessoas ficam muito presas naquelas regras, ficam muito presas naqueles termos e etc.
Eu acho engraçado, assim, por exemplo, então tem gente, né, nos grupos, tem gente assim que posta assim coisas, não, porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu outro, em Agartha, não sei das quantas, em tal data, subiu um, desceu outro, etc, né? Sabe, a gente vê aquilo, né? As pessoas não falam, elas vomitam, né? Aquelas histórias todas, né? Mas assim, você percebe que a pessoa não sabe nem o que ela está falando. É o que eu me referi no começo. Né? Ela está repetindo uma coisa para querer mostrar um eruditismo, Isso. mostrar que ela sabe algo que os outros não sabem. Só que esse conhecimento despido daquela alma que foi a causa dele ter acontecido, ele simplesmente ele não faz coisa nenhuma. Né? Então, hoje a gente vê, por exemplo, ser vendido, né? O hermetismo virou um produto, né? Tudo, né? Vai virando um produto. Aí é mercúrio, né? No sentido negativo, né? O que acaba acontecendo, essas coisas elas vão sendo vendidas assim como uma espécie de status, etc. Só que não é nada, no meu entender. Assim, é uma mera, é uma ferramenta muito importante num determinado momento, mas depois ela acaba sendo alguma coisa que acaba sendo o oposto daquilo que ela deveria ser. Então, eu não tenho nem ideia de que nome que eu daria para uma coisa desse tipo, né? Mas é muito estranho. Então, você vê as pessoas assim, elas postam, né? Termos alquímicos, é muito louco, assim, é tetragramaton, anel disso, medalha Mas é isso que eu daquilo. te falo, os grandes magos, vamos chamá-los assim, os grandes sábios, né? Eliphas Levi e Companhia Limitada, eles usam esse, como é que se diz? Eles usam essa linguagem, esse modo hermético, eu acho que da forma, não sei se é verdadeira ou não, ou da forma adequada ou não, eles consideram isso algo fechado, para poucos, para iniciados, coisas assim. Essa, esse hermetismo, é isso que eu pergunto, ele cabe hoje na nossa sociedade desta forma? Não, Ou, dessa ou forma. serviu para uma época? Eu acredito que ele só serviu para uma época, né? Aí é que está. O que acaba acontecendo, né? Então, volta, né, a questão. Então, por exemplo, lá você tem o Apolônio de Tiana, né? Oh, grande Então, por cara. exemplo, né, deixa, Nuke No Cameron. Cameron, né? O que acaba acontecendo, né? Então, você imagina aquela pessoa, né? Ele não sabe o que é chakra, ele não sabe nada, né? Então, ele tem uma vivência onde ele vai perceber 12 aspectos, etc. Talvez por questões, associando a questões astrológicas, tá? O que acaba acontecendo, né? Então, aqui ele vai associar um relógio, né? Vai associar a questão das horas, né? Então, fica representado daquela maneira, né? Então, mas aí, de repente, né, só está acessível para quem sabe o que é um relógio, né? Porque assim, né, se essa pessoa ela tá com uma ampulheta, sei lá, né? Ela Isso. acaba não conseguindo entender o que é isso, né? E assim com outras pessoas. Aí você pega, por exemplo, o Apocalipse, né? O Apocalipse ele é super interessante, né? Um texto hermético também, né? Onde o João mas é sempre assim, onde o João vai contar uma visão que ele teve, né? Sim. É sempre uma consequência de alguma coisa. O João vai contar uma visão que ele teve, onde cada capítulo é um arcano do tarô, né? É a versão dele dos arcanos do tarô, né? Sim. Como que ele sentiu aquela coisa toda, né? Na verdade, essa coisa de arcano é interessante, né? Como que a gente tinha esse contato aí com esse hermetismo raiz, sabe? Entre aspas. O que acontecia, né? Antigamente, como que a gente aprendia arcano? A gente era estabelecido algo do tipo assim, olha, um exemplo, tá? Cada viagem que a gente faz para o templo, a gente realiza um arcano. Então, o que acabava acontecendo? A gente ia um final de semana, alguma coisa assim, a gente ia,
a gente ia, não tinha celular, não tinha nada para desviar a nossa atenção, a gente ia para viver aquele arcano. Então, tudo aquilo que acontecia, né, como a gente tinha aquela intenção, tudo aquilo que acontecia, a gente procurava encontrar onde que eu posso associar isso com tal arcano. Sim. Tá? Então, né, a gente tinha arcano 1, por exemplo, né? Então, você tem aquela imagem, o homem levantando a bagueta, aquela mesa, etc., né? O que acabava acontecendo, e aquela vivenciação, ela recebeu o pontapé inicial naquele momento, e ela ia demorar até você voltar novamente, tá? Então, o que acabava acontecendo? Nesse período, você ficava associando tudo aquilo que você vivia, tudo aquilo que você percebia, à questão do arcano. E o que era bastante interessante é que era como se a gente entrasse na essência dessa ideia toda. Tá? O que acabava acontecendo depois de um tempo, né? Depois de um determinado momento, a gente começava a ver aquele arcano, aquele símbolo, etc., com outros olhos. E ele estava associado a um experimento, a uma vivência, a uma percepção. E depois as pessoas se reuniam para trocar ideias a respeito de como cada uma delas tinham vivido o arcano. Isso é o que vale. Sabe? Então, não tinha, né? Então, hoje você fala assim, volta para esse hermetismo, eu acho terrível. Desculpem, né? Mas eu acho terrível as pessoas ficarem assim, descrevendo arcano, sabe? Tá com a roupa com gola, tá com a roupa sem gola, tá com um chapéu de ponta, tá com um chapéu sem ponta, sabe? Assim, né? Então, fica fica esse preciosismo, né? Porque tem o pé está virado para a direita, a mão está virada para a esquerda, vira um preciosismo onde a essência verdadeira da que originou aquela ideia, ela se perde. Sabe? Ou seja, né, ele acaba sendo tão racionalizado, tão preso à forma e etc., que a ideia ela acaba se perdendo também, e a pessoa, né? E é interessante, né, que a pessoa acreditando que essa racionalização toda, isso daí é hermetismo, quando, na verdade, isso daí está fugindo do propósito inicial, que o propósito inicial do arcano, por exemplo, cada um vai viver a sua maneira, né? Cada um vai ter a sua percepção. Aí, quando você vai tirar um tarô para alguém, sabe, ou para você, né, no caso, sim, o mapa astral, a mesma coisa, né? Eu costumo falar assim, a gente tem 10 planetas e 12 signos, só que para cada pessoa, essas energias, elas têm um significado diferente, porque as pessoas as sentem de uma maneira diferente. Né? Então, não adianta eu saber Júpiter é isso, Mercúrio é aquilo, mas o sentimento que envolve Júpiter, ele acaba sendo bastante interessante, né? E bastante oportuno para que eu entenda como que aquilo acontece com outra pessoa. Tá, explicando, é confuso, mas assim, por exemplo, então, quando eu vivi uma coisa, né? Por exemplo, quando eu vivo uma coisa, o que acaba acontecendo, né? A maneira como eu me refiro àquela coisa, ela passa a ser verdadeira. E aquela verdade que eu transmito desperta a verdade no outro. Isso, instiga. Isso é assim, por exemplo, vamos falar hermetismo, por exemplo, uma experiência hermética, né? Vamos esquecer aquele homem lá, vem do céu, etc. É muito confuso aquilo. Vamos imaginar uma experiência mais simples, por exemplo, ser pai. Tá bom? Então, né, ser pai envolve um monte de coisas, né? Os sentimentos, assim, é uma série de planos, de pensamentos, de intenções, de experiência, né? Não é uma experiência simples você ser pai, né? Não é simplesmente dar comida e casa e pronto, né? Não é isso, né? A gente sabe, né? Então, agora você imagina assim, por exemplo, aí você vai tentar explicar para alguém. Não, então, estão falando da relação do mestre e discípulo. Você vai tentar explicar para alguém que nunca foi pai o que é ser pai, né? Por mais que você fala, essa pessoa ela nunca vai entender isso daí. Não. Sabe? Aí você faz um livro, você não, por exemplo, aí uma outra pessoa
ela estuda, mas ela não é pai, e aí ela faz um livro sobre ser pai, tá? Bem No isso. máximo, o que pode acontecer? Se você ler o livro dessa pessoa, você tem uma experiência, né, disso, né? E, de repente, o livro dessa pessoa ajuda você a significar melhor ainda essa experiência, né? Não vamos desprezar, né? Mas o que acaba acontecendo não é o fato de ler o livro que vai fazer uma pessoa ser pai de Não. verdade, vai fazer ela acessar essa experiência que é a paternidade. Pelo fato de ler o livro, ninguém vai chegar lá, né? Ou seja, né? Então, eu acho que com o conhecimento ele acaba sendo a mesma coisa, né? Só que o que é interessante, quando você é pai, por exemplo, e você fala, você não precisa nem ler o livro de ninguém, né? E você fala, quem for pai também vai se identificar com a sua fala, né? Você vai despertar no outro, né? Mesmo que você fale por meias palavras, essas palavras elas vão ter um significado muito profundo em quem tem aquela experiência, né? Ao passo, né, que uma questão de um livro, etc., né, você sintetiza no arcano, por exemplo, tal, né? Isso daqui não vai gerar a experiência em ninguém. Por mais que a pessoa fique detalhando, fique tentando explicar, né? Então isso daí não vai te levar para a experiência. Né? Eu acredito que volta, né? Eu acho que o hermetismo hoje ele acabou virando exatamente alguma coisa desse tipo, sabe? É o detalhe, é o detalhe, é o detalhe. Tem o tarô disso, o tarô daquilo, o tarô do outro. Eu conheci uma moça que ela era, eu fui ver já há muito tempo, não muito tempo, né? Uns 7, 8 anos. Qual que é a sua profissão? Ah, eu sou designer de tarô. Sabe? Eu falei, meu, o que é? Existe isso daí? Tal. Ela me mostrou os Desenvolver tarôs, novas. os tarôs que ela desenhava, né? Tipo uns homens sarados, assim, com cabeça de gato, sabe? Assim. Falei, não, essa daqui é uma versão que foi encomendada para não sei o quê, sabe? Meu Deus, o que é isso, né? O que é isso, sabe? Esse detalhismo, esse preciosismo, ele vai escapando, vai tirando a gente cada vez mais da essência das É coisas. isso que é uma grande discussão hoje entre pais e filhos, o encontro de gerações, é que nós mais velhos, vamos dizer assim, nós somos conservadores. Nós temos certos valores que a gente não abre mão. E eu vou morrer assim, porque tá certo que eu estou me modernizando, tudo, mas não posso abrir mão de valores que são valores mesmo, valores com V São maiúsculo. estruturais em você, né? Não tenha dúvida, e não só em mim, numa sociedade inteira, entendeu? Agora, aproveitando isso aqui, é um assunto hermético, e você, como astrólogo, eu não posso deixar de perguntar. Que é uma confusão, e pouca gente, eu já perguntei e quase ninguém me explicou. A constelação de Ofiuco, como é que fica numa interpretação de um mapa astral? Ou você também é Não, um astrólogo eu que não você pego por aí. Não, desconsidera isso? eu faço uma análise psicológica do mapa, sabe? Sim. Dentro dos mais retrógrados nodos lunares, sabe? Eu vou pegar esses aspectos que são pouco trabalhados na astrologia e vou fazer a leitura por aí. É mais uma leitura de alma, né? Então eu não entro nessa questão aí, não. Mas o Fiuco, ele interfere numa análise ou não interfere? Existe muito questionamento. É uma coisa hermética, vamos dizer assim. Eu na minha análise ela não entra em questão, não. Então, Seria o alguns décimo, pontos. seria o 13º signo que eles chamam, né? Isso, eu acho assim, né? Tem coisas, por exemplo, né? Eu vejo assim, por exemplo, surge um novo signo, surge um novo planeta, como que fica, sabe essas coisas todas, né? Sim, O que eu vejo, por exemplo, eu vejo que a questão astrológica e etc., do jeito que a gente conhece, ela é arquetípica. certo. Sabe? Não importa se você descobre mais, etc., sabe?
ela é arquetípica e ela funciona sempre, e ela funciona da mesma Ela é maneira. a base vai ser Independente de aparecer mais signo, independente de aparecer mais planeta, sabe? Ela continua, né? Então, eu lembro um exemplo, né? É sempre essa coisa do levar muito ao pé da letra, né? Eu lembro a época que Plutão não era mais planeta, né? Isso. Aí as pessoas desesperadas. E agora, como que fica a astrologia? Não, fica tudo do mesmo jeito. Ele continua lá fazendo para a gente o mesmo efeito, não importa o nome que a gente dá para ele. Claro, claro. Né? Então, o que acaba acontecendo, né, é que a gente volta, né? Então, vão se criando novidades, vão se criando coisas assim, né, que elas acabam... elas são interessantes conceitualmente, mas nem sempre elas se adaptam àquilo que é mais arquetípico, àquilo que é mais tradicional, né? Aí volta a questão da tradição que você falou, né? Porque a gente vai ver, então, os 12 signos associados às 12 pétalas do cardíaco, os 12 apóstolos, né? Então, tem todo um simbolismo, 12 Exato. trabalhos de Hércules, né? Tem todo um simbolismo, né, associado a isso, no momento em que você acrescenta mais um signo, por exemplo, aí você desmonta tudo isso, entendeu? Com certeza. Né? Você desmonta essa... Eu acho interessante quando desmonta as coisas, né? Mas, assim, é muito confuso para a gente reestruturar tudo a partir de alguma coisa que surge, né? Então, é como se a gente tivesse que negar toda a história que a gente trilhou até aqui e reescrevê-la. Talvez seja, sabe, um momento de fazer isso, né? Mas para isso realmente eu acho que causa um desconforto, sabe? Essa coisa desse novo que chega assim. Com certeza. Né? E é aquela história do Avatar que a gente fala, né? O Avatar ele traz desconforto para nós, né? Porque ele vai nos tirar aí do nosso comodismo, da nossa inércia. Então, realmente, né, o novo, ele sempre é incômodo, né? Incomoda, mas é bom instigador. Me diz uma coisa, já que nós estamos falando de diversas áreas dentro da parte hermética, você citou o fabuloso Apolônio de Tiana e o Nuctémeron, onde entra Santivi de Alveídere com o arqueômetro? Ele entra nessa história também ou não? Eu acredito que ele vai entrar, é interessante, né? Porque eu acho que ele já começa a entrar mais nessa época aí, onde eles já começam a codificar tudo, entendeu? Você acha que é isso? Né? Ele já vai chegar nesse momento, né, dessa codificação, né? Que volto que é muito interessante, né? Então, a gente vai ter um momento em que, então, ele sente a necessidade de registrar tudo aquilo, né, para que aquilo fosse passado adiante, para que as pessoas tivessem capacidade de aprender. Né? Agora, o que é interessante, né, dentro disso, eles nunca vão classificar uma coisa assim de uma maneira simples, né, objetiva, tipo escreve um livro, assim, né? Eles vão criar estruturas, né? Para quê? Né? Para que a gente, tentando decifrar essas estruturas, etc., a gente tenha, de repente, aquela sensação daquele homem lá atrás que está contemplando o céu, tentando descobrir o que é estrela, o que é constelação, né? Ele está acionando dentro da gente esse processo, essa vivência, que sem essa vivência, aí volta, né? A gente não chega num conhecimento verdadeiro. Né? Então, no começo, eles vão pegar, sim, eles vão fazer esse trabalho, né? Que é muito válido, muito importante, só que depois, né, a gente volta, depois isso daí acaba sendo banalizado, né? E as pessoas elas acabam achando assim que acabam julgando só aquilo que está na superfície, né? O que está na superfície acaba prevalecendo sobre a intenção, sobre aquilo que está oculto por trás disso, né? Então é uma pena, né? Porque o hermético, entre aspas, né? Ele originalmente ele está falando assim, ó, isso daqui é algo para ser divulgado, para que todo mundo tenha oportunidade de crescer, de expandir, etc. Cada um vai entender dentro da sua maneira,
né? Mas depois não, depois isso daqui acaba sendo uma coisa que vai restringindo cada vez mais, né? Eles vão, mas por que também, né? Vamos pensar nisso, né? Não vamos julgar os coitadinhos, né? O que Claro. acaba acontecendo, né? Você chega lá então na Idade Média, onde o simples pensar que de repente o Sol é o centro do sistema solar, né? Gera uma fogueira. Então, você imagina essas pessoas que têm essa busca dentro de si, né? Tem essa necessidade dessa troca de experiência, né? A esse respeito, no universo desse tipo. Universo que nega tudo aquilo que não for a igreja, né? Tudo aquilo que não for o que está escrito na Bíblia, etc., não tem valor e é considerado heresia, né? E sujeito à morte. Né? Então, o que eles vão fazer? Né? Eles vão precisar criar um código, eles vão precisar criar um código para eles entrarem em contato com eles mesmos, né? Sim. Para saber a palavra-chave, sabe? Para, de repente, ó, eu falo tal palavra e a outra pessoa já entende, ela já entende que eu sou um estudioso desse assunto, e se ela não for estudiosa desse assunto, ela não entende. Só que essa simples palavra não é uma palavra que vai me condenar, vai me expor, etc. Né? Então, né, o uso de determinados símbolos, né, eles vão codificar essa linguagem, associando a planeta, associando a elementos químicos, né? Eles vão, mas por trás dos elementos químicos desses planetas, ó, existem histórias, existem comportamentos, existem maneiras de ser, de perceber as coisas, né? Que nem quando a gente fala Júpiter no mapa, volta, né? Nossa, ele representa uma maneira de ver, de sentir, de perceber, dependendo de onde ele está, né? Isso com os outros planetas, né? Mas assim, você simplesmente fala Júpiter, né? E assim ele já abre caminho para todas essa acontecendo, né? O que acaba piscou, né? O que acaba acontecendo é que então foi no momento necessário essa linguagem, foi no momento necessário assim registrar tudo isso de uma maneira mais atemporal impossível, né? Para que, né, aquilo pudesse ser perpetuado, né? Porque volta, né? Eles não têm a mente científica que nós temos, né? Então, assim, é tudo muito pelos sentidos, muito pela imaginação. É um processo, não é pela racionalidade que eles chegavam nas coisas, como hoje a gente tenta chegar pela racionalidade, né? Mas esse mental racional é uma coisa muito recente na humanidade, essa mente científica que a gente tem, né? A ciência, ela é algo... Lembra, né? Quando a gente era criança, era inconcebível você falar em determinadas coisas que a gente fala hoje, Com né? certeza, com Era certeza. inconcebível você falar de espíritos, falar de dimensões, inconcebível, inaceitável esse tipo de Falava-se coisa. pouco, né? Era mais Falava-se reservado pouco, mesmo, né? né? E com muita reserva, né? E com Reserva. muita, não era para qualquer pessoa Não. que você falava assim. Eu lembro, eu era criança, a minha mãe era muito curiosa, né? E a gente então de vez em quando ia lá, criei num centro espírita. Aí ela falava, olha, não conte para ninguém que você teve nesse lugar, né? É, Não abra a boca, não conte para ninguém, né? Poxa, estou falando aí de quê? 50 anos atrás, é né? verdade, Então, isso aí. né, 50, 55, E ao tempo que se lidava com ectoplasma como se lida hoje com água, você entendeu? isso é, É um sabe? negócio Então estranho. você pega, né? Então a gente falando de hermetismo volta, né? Então essa necessidade de esconder para se preservar, né? E quando você caminha para a Idade Média, para outros tempos, é pior ainda, né? Isso daí significava morte, fogueira, tortura, etc., né? Como Então, é que eles você vão fazer vê? isso, mas hoje, né? Hoje, com a abertura que a gente tem, não tem mais a necessidade de se preservar, né? Não tem mais essa necessidade de você ficar Ah, mas escondendo as coisas. vou esconder as coisas mantém o poder. É, Você alimenta tem a o poder. vaidade só. É claro, uai. Né?
É só isso, né? Ela vai, volta, né? A gente fica com a coisa assim, só com a aparência dela, né? O que é importante é a aparência para eu mostrar para o outro que eu sei, eu não preciso nem saber aquilo, né? Aí é Fico que com a aparência da coisa e, na verdade, né, aquilo lá só alimenta a questão de vaidade e poder, mais nada. Né? O que foge completamente do propósito original de tudo isso. Aí é que está. Por isso que o Né? tema foi bom para a gente conversar, estar conversando esse tema, porque é exatamente isso. Hoje, tudo que se faz, inclusive muitas coisas que nasceram no passado remoto, né? Falamos até da própria teosofia, né? A própria teosofia, a sociedade hermética, não podemos dizer que não. Isso, é. Apesar de que tem uma abertura grande, mas ainda mantém o hermetismo da boa questão. Não estou contradizendo, não. Aquela coisa que eu não posso entregar uma caixa de fósforo para uma criança, né? Então tem que saber o que é aquilo. Então tem algumas coisas que você necessariamente precisa saber lidar. Como você vê essas sociedades hoje, de antigamente, né? A sociedade egípcia, a escola egípcia, a filosofia grega e todos aqueles ensinamentos antigos no mundo atual? Você coaduna? Você acha que eles estão mantendo a proposta inicial do Deus Hermes, vamos dizer? Não, volta, eu acho que o que acabou acontecendo? Vamos falar assim, em termos ritualísticos, tá? Vamos lá, vamos lá. Né? Em termos ritualísticos, o que é interessante, né? Se o rito foi mantido, né? Vamos falar assim, se o rito foi mantido, aqueles símbolos do rito, eles, de uma certa maneira, eles ativam o nosso inconsciente. E são perenes, né? São perenes. Eles são perenes, por quê? Porque eles foram concebidos, eles foram concebidos dentro de uma vivência, dentro de uma percepção, com uma determinada finalidade, né? Aí, né, esses ritos, eles têm um papel muito importante. Por exemplo, né, não precisa falar de rito oculto, por exemplo, né? Cada vez que o padre na missa ele ergue a taça, né, ele está dizendo, eis o Graal, sabe? Inconscientemente, né? Inconscientemente, eu acho que é o mito mais rico que a gente tem dentro da nossa cultura ocidental, né? Ele está sendo revivido praticamente sempre, todas as vezes que o padre reza a missa e ele ergue a taça e as pessoas se curvam. Né? Aquilo está no inconsciente, sabe? Aquilo tem um efeito extremamente forte. Né? Aquilo está sendo passado. Não importa, de repente, no passado, a missa você lembra, né? A missa era em latim, né? Depois ela vai mudar, ela vai ficar em português, né? Mas não importa, aquele gesto, aquele símbolo do erguer a taça e etc., né? Aquilo é uma essência, né? É uma semente que vai sendo passada adiante, assim, mesmo que a gente não perceba, né? Para despertar coisas ancestrais na gente. Boa. Você chamou a atenção importante. Chamar coisas... Às vezes você está olhando alguma coisa e aquilo lá você fala, eu recordo isso de alguma outra situação, né? Né? Então, né, de repente, nesses templos, etc., nessas ritualísticas, com certeza, a gente já falou dos templos, né, aqui, mas com certeza a finalidade deles é despertar na gente essa semente que ela está lá, esse arquétipo, essa memória que a gente não sabe onde que a gente guarda, né, mas que ela existe dentro de nós, né? É uma inconsciente, talvez, no fundo do inconsciente, mas a finalidade dele acaba sendo importante nesse sentido, né, que é de despertar essa memória, porque é essa memória que vai instigar a nossa busca, que vai instigar o nosso processo, que vai fazer com que a gente comece a questionar o céu, as estrelas, etc., né? E a partir daí, então, a gente começa a viver num plano, num nível diferente. Aí você chegou no coração da nossa conversa, que era exatamente isso. Esse despertar, que você chamou, a gente vai numa missa ou vai
numa roda de umbanda, ou seja, onde qualquer um quer. Então, aquilo lá vai me trazer memórias, né? Porque eu sou cheio das memórias, né? Cheio das memórias. Essas memórias, a pergunta eu te faço agora, essas memórias, já que são a base disso tudo, os arquétipos, como você disse há pouco, eles cabem na sociedade atual? Essa que é a grande pergunta. Se eu trouxer essa essência, eu vou estar contribuindo, eu vou estar contribuindo porque eu vou trazer o arquétipo mesmo, o verdadeiro. Ao mesmo tempo, eu não estou fazendo uma volta a um passado que já não cabe mais numa sociedade moderna. Eu acredito assim que como arquétipo ela deve continuar como arquétipo, sabe? Ela precisa continuar, né? Então você falou, né? Por exemplo, uma Umbanda, etc., né? Aquilo são as entidades ligadas à terra, ligadas à natureza, né? Então é importante que a gente, né? Cada cultura vai ter as suas, né? Mas é importante que a gente tenha essa conexão de ver a natureza como algo divino, como entidades, etc., né? É importante, a gente precisa disso, né? Porque eu acho que esse processo, a grande maravilha, né? Eu fui uma pessoa que aprendi mais dentro desse processo subjetivo, ritualístico, do que prático, do que em leitura propriamente. Isso, né? Claro, na prática. O que eu percebia dentro disso por exemplo, esse tipo de vivenciação mais subjetiva, etc., chegava um momento assim onde eu me deparava com uma situação que me desestruturava. Sabe, aquilo, de repente, eu acabava percebendo alguma coisa que fugia da minha compreensão, e a partir do momento que aquilo fugia da minha compreensão, eu era obrigado a procurar uma resposta para aquilo. Né? Então, eu acho esse acaba sendo assim, no meu entender, é o fundamental, né? Esse tipo de estímulo a gente precisa. O homem é um ser mítico, é um ser ritualístico, esse tipo de coisa, ele acaba sendo assim bastante importante. Tá, agora quando o rito, aí vai, né? Está falando de ritos nesse sentido, tá? Agora, né, aí ritos herméticos, mas você vê que ele tem uma abrangência grande, né? Porque em todo rito acaba tendo coisas herméticas, né? E volta a taça, que você não percebe, mas que está lá, né? E outras coisas, tá? Agora, por exemplo, acabou surgindo um novo tipo de rito, que eu não considero nem rito, né? Mas assim, sabe, qual que é a finalidade? É ganhar dinheiro. A finalidade da pessoa se dar bem na vida, né? Então, aí esse daí não, esse daí é execrado, entendeu? Sabe? Esse daí ele não está fazendo nada de positivo. Ele não está conectando a pessoa com o eu interior, ele não está conectando ela com arquétipo nenhum, né? Esse rito simplesmente está conectando a pessoa com o mundo, com as vaidades, com o carro importado, com o que se dá bem na vida, com viagens, etc., né? Tá tirando ela daquele foco que seria um encontro com ela mesma. Não, mas aí você sabe, você estuda faz anos, faz décadas, você sabe que aquele, eu não sei o termo latim, similibus, não sei o quê, patati patatá. Se eu me atraio por uma proposta dessa, é porque eu estou vibrando naquela sintonia. Então, né, infelizmente. Aí o louco, né? Mas o louco. Hoje, por exemplo, só que o que acontece, né? Então você pega essas pessoas que elas têm esse interesse, né? Mas elas revestem assim com símbolos herméticos, sem dúvida. Né? Claro. Aquela embalagem assim bonita, né? Para que a pessoa ela justifique, né? Através daquilo que não, olha, isso daqui é uma coisa profunda, etc. E na verdade não é, né? Na verdade é a questão do charlatão. Né? Volta para o Mercúrio original, o Hermes original, que ele é falcatrua, ele engana, né? Então a gente fala assim, você vê que a gente está falando do hermetismo, né? A gente está falando aí de todos os atributos do Hermes,
né? Perfeito. Ele engana, ele seduz, ele tapeia, etc., mas ao mesmo tempo ele conduz para os mundos interiores, ele guia na iniciação, né? Então, a gente prestando atenção nisso, né? A gente percebe assim, ó, existe a necessidade da gente despertar um senso dentro de nós, né? Enquanto a gente não desperta esse senso, né? Isso tudo pode ser é interessante. Isso pode te conduzir tanto para uma experiência maravilhosa, como pode te conduzir para a loucura, né? O próprio Eliphas Levi, ele termina os dias dele completamente louco, né? Vendendo flores na rua, né? Então, isso daqui é uma coisa assim que não é para a gente pegar e simplesmente, né? Receitinha de bolo, encantamentos, de evocação, de não sei o quê, sabe? Assim, que não existe, não é isso, né? Hermetismo não é isso, você ficar evocando. E eu acho interessante, né? As pessoas acharem que elas vão pegar uma espada, vão pegar não sei o que, elas vão evocar, e algo vai acontecer, sabe? Né? Assim, eu fico imaginando, assim, por exemplo, né? A relação da gente com o animal, por exemplo, né? Então, a gente vê, nós perante um ser de hierarquia elevada, né? Nós somos praticamente uma hierarquia inferior, né? Tá bom? Então, o que acaba acontecendo, né? Um animal, por exemplo, né? Ele pode me perturbar, mas ele não tem poder sobre mim, sabe? De me manipular para que eu faça aquilo que ele quer, né? A mesma coisa do divino, sabe? É ele que tem supremacia sobre nós e não a gente achar que a gente tem a pretensão de porque eu uso um símbolo, de porque eu invoco com uma espada, não sei o quê, que aquele ser ele vai fazer aquilo que eu estou pedindo, que eu estou mandando. Bem colocado, bem lembrado mesmo. Concorda, né? Isso daí, eu falo, isso daí é uma vaidade, tem que tomar muito cuidado, né? É uma prepotência, é uma vaidade, é uma arrogância, sabe? Perante a divindade que não tem tamanho, né? Das pessoas elas acreditarem, né? Que o hermetismo, etc., vai lhes dar esse poder. Não, vai sim, vai lhe causar um desequilíbrio, sabe? Vai criar problemas, né? Porque as coisas não são dessa maneira que acontecem. Mas assim, então, volta, né? Então, as pessoas imaginam tudo isso quando a gente fala hermetismo, né? Que elas vão ganhar poderes, que elas vão... Vão saber muito, né? Que elas vão saber muito, que esse conhecimento vai colocar elas numa posição vantajosa sobre os outros, né? Então, ela tem um conhecimento, nossa, ela não precisa passar pela dor, não precisa passar pelo sofrimento, ela não precisa mais nada porque ela tem o conhecimento, né? O que acaba sendo interessante dentro disso, a gente volta, né? O aprendizado sempre vem de uma experiência. Sempre. Nos momentos mais difíceis da vida da gente são os momentos dos maiores aprendizados. Isso é inegável, né? O que acaba acontecendo, então, por exemplo, essa pessoa que ela é tão hermética, tudo entre aspas, tá? Ela é tão teórica, ela é mago, ela é isso. Tem gente que é maçom, é Rosa Cruz, é tudo junto, sabe? É pai de santo, é tudo junto. Você vê ascensionado, e coloca no perfil do Instagram, tudo. É muito louco isso, né? Ele é tudo isso, assim, tudo ele sabe, tudo ele tá, né? Sabe? Na hora que essa pessoa ela passa por uma dor, nossa, que essa pessoa passa por uma perda, sabe? Na hora que ela tem que lidar com algo assim, onde ela vai entrar em contato com a impotência dela perante aquilo, perante o destino, perante alguma coisa nesse sentido, esse conhecimento que ela imagina que tem não serve para absolutamente nada. Nada. Né? Então, você fala assim, o que esse conhecimento construiu? Nada. Sabe? Porque o conhecimento verdadeiro,
a iniciação verdadeira, ou a espiritualidade verdadeira, o hermetismo verdadeiro, ele se ancora dentro da gente e ele nos dá uma base para que a gente possa superar todas as dificuldades que vierem, né, com uma consciência, né, com uma consciência diferente do que se a gente não tivesse sido preparado daquela maneira. Tem que ser assim, né? Caso contrário, se esse conhecimento ele não está cumprindo o papel dele, né? Porque volta quando a gente tudo é cérebro, né? Fica registrado e quando a gente morre, né? Isso se dissolve, sabe? O que está no cérebro fica no cérebro. Né? Agora, aquilo que a gente realizou dentro de nós, aquilo vai com a gente. Né? Que realizou de verdade. Por quê? Porque você viveu, você experimentou, você tirou sua conclusão, não, isso é certo, isso é errado. Isso tudo. Né? Não é porque um mestre falou uma coisa, que aquilo, eu falo amém e pronto e já estou salvo. Não, sabe? Você precisa pegar... Vai tentar viver aquilo, vai ver como você se sente, vai chegar nas suas próprias conclusões, interioriza aquele conhecimento. Isso é hermetismo. Eu me, né? lembro, eu me lembro bem, você falou tudo, está me chamando à mente um filme que eu assisti quando eu estava no Chile, que era A Missão. A Missão. Você lembra desse filme ou não? Lembro vagamente. Ele carrega, o padre lá faz uma penitência. Ah, e ele lembrei. Bota no peso nas costas um monte de coisa e sobe. Então, eu considero assim, a gente vai acumulando um monte de coisa, de tranqueira, né, durante a vida, e chega na nossa idade, chega nessa época que nós estamos agora, é exatamente o que a gente faz. A gente não guarda mais essas coisas. Vai jogando fora. E muitas coisas você joga fora, principalmente coisas que você achava que era útil para você a vida inteira. E agora você vê que não tem nada a ver, né? Fica com o que é essencial. Perfeito, né? Isso que o que é essencial é eterno, né? O resto é sobrecarga que a gente carrega. Isso que é né? início. Que mais atrapalha, né? Mais atrapalha do que ajuda. Não, isso é bom. Você se torna uma pessoa mais leve, porque você fica mais exigente, você fica mais cético, você já não engole qualquer coisa que a sociedade te oferece, né? Então, isso é muito bom. Isso é muito bom. Mas é questão de livre-arbítrio, de livre escolha, né? O que acaba acontecendo, né? Então, a gente volta ao exemplo do pai, etc., né? Quando eu realizo alguma coisa dentro de mim, o que acaba acontecendo, eu tenho a capacidade de perceber do lado de volta quem realmente realizou e quem não realizou. É isso aí. Né? E quem não realizou, quem está enganando, quem está fingindo. Né? Assim, é claro, né? Você, não, essa pessoa não faz, né? Mas por quê, né? Porque houve primeiro, então, volta, né? Volta para sempre para a mesma questão, né? Houve primeiro um trabalho, uma percepção, um processo todo que envolve pensamento, sentimento, etc., intuição, né? Que ele te trouxe algum resultado, né, que você sabe assim, esse resultado daqui, ele acaba sendo o meu guia, né? Ele acaba sendo o meu guia, e eu vivi aquilo, então eu sei identificar a volta, né? Quem passou por algum processo real, né? Em termos de busca, de consciência, alguma coisa, e quem está fingindo, né? Então, mas para isso volta, né? A base é sempre a vivência, né? Agora, se eu leio o livro, por exemplo, eu fico lendo lá Dogma e Ritual da Alta Magia, fico só lendo aquilo e decorando, sabe? Achando que, né, eu sou alguma coisa, porque eu li aquilo e etc. Hoje está mais público, né? Antigamente, esses livros eles ficavam todos escondidos, assim, no fundo de uma livraria, né? E o que acabava acontecendo, né? Então, as pessoas achavam que só de saber isso, elas já eram superiores, elas já eram iniciadas, etc. E acaba não sendo. Né? O que acaba acontecendo hoje, né? Infelizmente, em muitos grupos, acabou se prezando tanto esse tipo de coisa,
Então, você tem muitos membros nesses grupos que se acham isso, aquilo, porque sabe isso, aquilo e outro, mas esse trabalho da vivência, do questionamento, do sentir, do pensar, do praticar, etc., acabou ficando tudo em segundo plano. Ficou. Né? E esse que é o trabalho hermético, porque são todos você precisa interligar tudo isso. E interligando tudo isso, realmente você está realizando essa questão dentro de você. Caso contrário, é só teorema, cargos, títulos e coisas assim, né? Que todo mundo acha legal. Eu sou tal coisa em tal lugar, né? As pessoas adoram dizer que elas têm esse cargo e outro, sabe? Assim, mas o que isso daqui significa? Isso daqui não significa nada. Nada. É legal chegar aqui. Na hora que dá uma dor de barriga, na hora que passa por um sofrimento, uma morte, alguma coisa assim, essa pessoa fica completamente desnorteada. Na hora que ela leva um revés qualquer, ela fica completamente desnorteada. Você estava me contando ainda ontem, né? Você teve um mal-estar. Então você vê que você não vale nada, né, meu? Exatamente. Né? Aí você tem que, naquele momento, e a gente, o gostoso nessa época que você está falando, nós buscamos a nossa turma, né? É incrível como se aproximam, mesmo sendo um número reduzido, os herméticos se encontram. Sim. Né? É legal para bater papo desse tipo. Hermético positivo, né? Hermético negativo está lá na política, né? É alegria, é franqueza, é sinceridade, é transparência. Isso é o quê? Isso que a gente leva da vida, a vida que a gente leva. Então, exatamente. Vamos partir para essa. René, obrigado, meu querido. Olha, o tempo voou. Foi muito legal. Para mim, eu me surpreendi, porque eu confesso aqui em público que eu não tinha percebido e não sabia desse lado do hermetismo. O hermetismo, para mim, era uma outra coisa totalmente diferente. Eu vi quando você introduziu, eu falei assim, eu não vou falar nada. Não, senhor. Ele falou. Você tem que ser humilde e reconhecer que o meu conterrâneo lá, eu só sei que nada sei, entendeu? Aqui a gente assume a ignorância. Isso é muito bom. Mas é uma visão, né? Aquele outro lado existe também, claro, né? Claro. Valeu, René. Obrigado, meu querido, mais uma vez. Eu que agradeço. Tá? Um forte abraço e fica bem. Tchau. Tá, você também. Tchau. Pessoal, para quem pegou o programa andando, peço desculpas. O óculos escuro aqui não é porque eu sou mala, não. É porque é fotofobia. Você vai ficando com... Ainda tem que ligar mais luz aqui e hoje me atrapalhou, tive que botar óculos escuro. Bom, mas o papo com o René foi muito legal. Eu vou rever o programa, porque você, entrevistando e batendo papo, você acaba perdendo muita coisa. Então, eu gosto de rever e tenho certeza de que tenho muita coisa a aprender nessa conversa que tivemos hoje. Então, fraterno abraço e até a semana que vem. Tchau.